Em um planeta distante, Gor e sua filha Love estão vagando por um deserto árido. Eles são os últimos do seu povo e não têm para onde ir. A fome os mantém à beira da morte e Gor ora a seu deus Hapu por ajuda, mas nada acontece. Love eventualmente morre nos braços de seu pai e depois que Gor a enterra, ele começa a ouvir uma voz sussurrante chamando por ele. Gor segue a voz até encontrar um oásis cheio de água doce, mas também acidentalmente tropeça e corta a mão em uma espada. Então ele vê um monte de frutas e imediatamente começa a comer desesperadamente até ser repreendido por seu deus Hapu, que está por aí. Gor diz a ele que a terra foi destruída, mas sua crença nunca vacilou, então ele espera a recompensa eterna prometida. Porém Hapu ri dele, dizendo que nunca houve recompensa para os oprimidos. Atualmente, ele está comemorando a morte do último portador da Necrosword, uma lâmina amaldiçoada capaz de matar deuses. Hapu não se importa com todos os seguidores que morreram por ele, dizendo que sofrer para ele é o propósito deles e que ele pode conseguir mais depois. Furioso, Gor renuncia a seu deus, fazendo com que Hapu comece a estrangulá-lo. De repente, a Necrosword chega às mãos de Gor e mostra-lhe os passos para adquirir grande poder, insistindo que ele deve matar todos os deuses. Gor deixa a maldição tomar conta de seu corpo e mata Hapu, jurando que matará o resto dos deuses também. No planeta Indigar, Korg conta a um grupo de alienígenas a história de Thor, o deus do trovão. Ele foi criado como um guerreiro desde bebê e se tornou um herói lendário, salvando o mundo muitas vezes e tendo inúmeras amantes ao longo dos anos. Seu verdadeiro amor era uma mulher da Terra chamada Jane, que terminou com ele anos atrás. Depois disso, Thor perdeu toda a sua família, seu poderoso martelo Mjolnir e até mesmo sua terra natal, Asgard. A depressão o atingiu com força e ele perdeu seu físico divino, mas depois de ganhar uma nova arma chamada Stormbreaker, ele se juntou a um grupo de heróis conhecido como Guardiões da Galáxia e começou a viajar com eles pelo universo para viverem aventuras malucas juntos. Ele também voltou à forma com muito trabalho duro, mas ainda escondia muita dor dentro de seu lindo corpo. Agora ele desistiu de encontrar o amor e só aparece quando é necessário na batalha. Perto dali, os Guardiões estão travando uma luta feroz contra invasores parecidos com pássaros e não estão indo muito bem. Logo Thor finalmente chega e o rei local informa que as coisas estavam pacíficas por aqui até que seus deuses foram assassinados. Com o Stormbreaker em mãos, Thor entra direto na batalha, derrotando facilmente inimigos em todo o campo de batalha, acertando-os ou atirando raios neles. Quando dois inimigos o atacam ao mesmo tempo, Thor simplesmente abre as pernas para detê-los antes de saltar para fazê-los cair. Depois de chutar um grande veículo, Thor invade o templo e sobe a torre para atingir o líder inimigo, finalmente pondo fim à invasão, mas também destruindo o templo no processo. Na Terra, Jane está no hospital para tratamento porque foi diagnosticada com câncer em estágio 4, algo que ela só compartilhou com dois amigos próximos. Como ela é uma cientista, ela está fazendo algumas pesquisas por conta própria, assim como seu amigo professor, mas eles não conseguem encontrar nada que possa ajudá-la e suas chances não são boas. Desesperada por uma solução, Jane decide começar a investigar a magia asgardiana e descobre que o Mjolnir pode ser útil. Enquanto isso, o povo de Asgard começou seu novo lar na Terra com Valkyria como rainha. Ela assumiu depois que Thor saiu, mas odeia o trabalho porque consiste em muita política e reuniões chatas e ela deveria ser uma guerreira. Há passeios que permitem aos estrangeiros conhecer Nova Asgard, incluindo uma visita às peças restantes do martelo Mjolnir de Thor, que ficam dentro de uma exposição especial. Quando Jane vai ver, o céu de repente fica escuro e as peças começam a brilhar. De volta a Thor, o rei o presenteia com duas enormes cabras gritando como recompensa pela ajuda, e quando o grupo sai, as cabras causam o caos total dentro de sua nave. Em seguida, a equipe verifica o sistema em busca de sinais de socorro e fica chocada ao ver uma grande quantidade deles implorando por ajuda. Acontece que Gor tem matado deuses em milhares de planetas e ganhou o apelido de God-Butcher. Um desses pedidos de socorro vem de Lady Sif, uma guerreira asgardiana que fazia parte da equipe de Thor. Desesperado para ajudá-la, Thor decide deixar os guardiões para trás para poder voltar para seu povo. Depois que os guardiões partem com a nave, Thor usa o Stormbreaker para se teletransportar com Gor e as cabras para a localização de Sif. Eles acabam em uma terra gelada onde encontram o esqueleto de uma enorme criatura que Thor chama de o deus mais gentil de todos os tempos. Perto dali, Sif está ferida e sem um braço, mas ela está bem o suficiente para contar que seguiu Gor até aqui apenas para cair em sua armadilha e mal conseguiu escapar. O objetivo de Gor é matar todos os deuses do universo e sua próxima parada é Nova Asgard. Na Terra, Gor chega a New Asgard e usa a Necrosword para controlar as sombras e invocar um monte de monstros. Em apenas alguns segundos, o caos toma conta da cidade e as chamas começam a se espalhar, então Valkyria aparece em seu Pégaso para começar a lutar contra os monstros com sua espada. Logo Thor aparece também enquanto Korg leva Sif para um lugar seguro, Thor se junta à luta. Ele e Valkyria estão derrubando um monte de monstros quando de repente uma bola de relâmpago cai no meio do campo de batalha, movendo-se em grande velocidade para atingir os monstros também.
Thor percebe que é o Mjolnir e o chama, mas depois de passar por outro monstro, o martelo ignora Thor e vai para seu novo dono. Esta mulher está vestindo as roupas de Thor e manuseando o Mjolnir como uma profissional, dividindo-o em pedaços para atacar vários monstros ao mesmo tempo antes de recuperar sua forma. Quando a mulher tira o capacete, Thor fica chocado ao ver que é Jane. Um flashback mostra como era o relacionamento deles. No início eles se deram bem e compartilharam muitos momentos felizes juntos, compartilhando o que parecia ser um relacionamento perfeito. Numa noite de bebedeira, Thor até pediu ao Mjolnir que prometesse que sempre protegeria Jane, e o martelo brilhou em concordar. Porém com o tempo eles ficaram mais distantes porque Thor estava sempre ocupado com suas missões e Jane tinha muito trabalho a fazer como uma cientista famosa. Eventualmente, Jane se cansou dos muros que eles estavam colocando entre eles e terminou com Thor, deixando um bilhete para ele. De volta ao presente, Thor quer conversar, mas Jane quer se concentrar na luta contra os monstros. Naquele momento Thor vê Gorr, que começa a lutar contra Thor com a Necrosword. Depois de trocar alguns golpes, Gorr prende Thor contra um carro, e quando Thor tenta se defender, Gorr simplesmente o acerta contra o carro e faz um monstro segurá-lo. Então Gorr tenta pegar Stormbreaker, mas Thor fica com raiva e ativa seus poderes relâmpago, libertando-se do monstro antes de empurrar Gorr. Thor lança raios nele enquanto Jane e Valkyria aparecem para apoiá-lo, então Gorr vê a desvantagem e decide desaparecer. Porém as sombras ainda estão por aí e liberam um monte de monstros dentro dos quartos das crianças para sequestrá-las. Logo cada criança asgardiana está dentro de um monstro parecido com uma jaula e quando Thor e Jane tentam ir atrás dele, Gorr teletransporta a jaula para longe. Depois Valkyria realiza uma reunião com todos os asgardianos para decidir como proceder. Thor não consegue parar de olhar para Mjolnir e tenta invocá-lo novamente, mas Stormbreaker vem até ele. Uma discussão começa entre os cidadãos, então Thor se apresenta e diz a eles para se acalmarem enquanto ele tenta algo. Quando ele levanta Stormbreaker, seus poderes falham e ele faz um buraco no teto antes de destruir um monumento externo. Ele retorna para a sala e uma nova discussão começa, mas é repentinamente interrompida por uma cabeça flutuante. Este é a XL, uma das crianças sequestradas que tem olhos mágicos. Este poder permite que ele traga uma ilusão de Thor para a jaula para que ele possa dar uma olhada ao redor e descobrir onde eles estão. Quando a ilusão termina, Thor volta e informa aos outros que as crianças estão no Reino das Sombras, onde Gorr será o mais poderoso. Antes de irem para lá, eles precisam de reforços. O grupo decide que precisa viajar para a cidade onipotente, onde todos os deuses da Terra se reúnem. Como Stormbreaker não está funcionando bem, eles usarão um navio puxado pelas cabras para navegar através do poder do machado. Enquanto Valkyria pega um navio de uma exposição, Jane vai ao banheiro e revela que ao se desapegar da transformação, seu corpo mostra o quanto ela está doente. Seu reflexo a faz lembrar como sua própria mãe também morreu no hospital e isso a deixa com tanta raiva que ela usa o Mjolnir para destruir a pia. Enquanto isso, a XL tenta contar histórias de Thor para as outras crianças, para que elas não tenham medo. Gorr os interrompe para assustá-los matando um pequeno monstro, e quando a XL diz que Thor irá salvá-los, Gorr revela que é exatamente isso que ele quer. Algum tempo depois, a equipe chega à cidade onipotente e usa alguns disfarces para se misturar à multidão. Existem muitos deuses incríveis por aí, mas quem faz uma grande entrada é Zeus, a quem Thor chama de sua inspiração. Depois de fazer alguns truques sofisticados com seu Thunderbolts, Zeus se mostra um idiota porque, em vez de discutir assuntos importantes, ele quer planejar festas perversas e ver qual deus recebeu mais sacrifícios de seu povo. Não parece que eles podem confiar nele, então a equipe começa a discutir sobre como proceder, mas Zeus os ouve e chama Thor para o palco central. Thor informa a todos sobre Gorr e pede ajuda, mas Zeus não se importa com a morte de alguns deuses menores e acorrenta Thor antes de despí-lo. Finalmente percebendo quem ele é, Zeus o lembra que cada deus deve zelar por seu próprio povo, então ele não tem interesse em ajudar Thor a resgatar um bando de Asgardianos ou em emprestar-lhe seu Thunderbolt, que ele usa para mostrar alguns truques novamente. Então Zeus diz à multidão para não se preocuparem porque Gorr nunca conseguirá chegar à eternidade, um ser muito poderoso que vive no centro do universo e pode conceder um desejo a quem o invoca. Isso significa que Gorr pode querer usar seu desejo para se livrar de todos os deuses de uma vez. A cidade da onipotência deveria ser um lugar secreto, mas agora que Thor chegou, Gorr pode usá-lo para alcançá-los, então Zeus ordena que seus guardas mantenham Thor aqui. O resto do grupo salta para lutar contra os guardas e Thor quebra as correntes para usá-las como armas. Eles lutam fantasticamente em equipe, combinando seus diferentes estilos de luta, e logo os guardas são derrotados. Furiosos, Zeus atinge Korg com seu Thunderbolt, fazendo com que ele se transforme em um monte de escombros. Em seguida, Zeus tenta atacar Thor, mas ele pega o Thunderbolt e o joga de volta, fazendo-o perfurar o peito de Zeus. Depois disso, Thor verifica Korg e descobre que ele ainda está vivo apenas pelo rosto. Mais guardas estão chegando, então Valkyria amarra o rosto de Korg em seus cabelos para mantê-lo seguro enquanto ele assobia para convocar as cabras, que rompem a janela trazendo o navio.
Valkyria rouba o Thunderbolt de Zeus e então a equipe finalmente escapa. No caminho para o Reino das Sombras, Thor mostra a Jane os golfinhos espaciais que estão voando perto da nave. Aproveitando o momento romântico, Thor admite que ainda a ama e que quer voltar a ficar juntos. Jane não tem escolha a não ser contar a ele sobre seu câncer, mas Thor mostra seu apoio e promete resolver tudo juntos, então eles se beijam. Quando eles finalmente alcançam o Reino das Sombras, tudo fica preto e branco, inclusive eles próprios. A ponte de arco-íris do Stormbreaker desaparece, então a nave pousa no planeta desolado com um baque. A jaula está próxima, mas vazia, então eles entram em um prédio e Jane encontra alguns papéis com os planos de Gorr. Acontece que ele queria trazer Thor aqui para roubar Stormbreaker e usar seu poder para abrir uma ponte para a eternidade. Jane corre para contar aos outros que é uma armadilha e joga Stormbreaker no espaço para mantê-lo seguro. Nesse momento Gorr aparece e Jane joga Mjolnir nele, mas Gorr desvia e controla as sombras para capturar os heróis. Ele pede a Thor para ligar para Stormbreaker e quando ele se recusa, faz com que as sombras comecem a machucar Jane e Valkyria. Desesperado para ajudá-los, Thor invoca Stormbreaker, e todo aquele poder repentino abala o planeta inteiro e os liberta das sombras. Então Gorr usa a Necrosword para trazer à tona um monte de monstros das sombras e outra batalha começa. Enquanto Jane e Valkyria lutam contra as feras, o Stormbreaker de Thor encontra a Necrosword de Gorr, e as cabras têm que enfrentar Korg longe da violência. Depois de trocar alguns golpes com Gorr, Thor é distraído por uma fera, então Valkyria luta contra ele com o Thunderbolt. Ela consegue acertá-lo algumas vezes, mas não é o suficiente e Gorr a esfaqueia com sua própria arma. Quando Thor tenta correr até ela, as sombras tentam segurá-lo, mas ele rapidamente se liberta e dispara alguns raios em Gorr, que se protege com a Necrosword. Jane chega a Valkyria para resgatá-la e a leva até Thor, que usa o Stormbreaker para abrir a ponte. No entanto, Gorr e suas sombras aproveitam esse momento para agarrar o machado e roubá-lo de Thor enquanto ele e os outros são teletransportados para longe. A equipe pousa na Terra e Jane deixa cair o Mjolnir, revelando que seu corpo está incrivelmente fraco no momento. Thor leva seus amigos ao hospital e o médico dá uma má notícia: usar o Mjolnir tem matado Jane mais rápido. Ela quer continuar lutando, mas Thor confessa que quer ficar mais tempo com ela e a convence a ficar. Ao sair, Valkyria lhe dá o Thunderbolt, que Thor usa para alcançar a eternidade. Enquanto isso, Gorr finalmente alcançou a eternidade e trouxe as crianças com ele. Ele coloca Stormbreaker no chão para iniciar o processo de abertura da porta e todo o lugar treme, fazendo cair um pedaço de uma enorme estátua. Quase esmaga as crianças, mas Thor chega bem a tempo de pegá-lo e jogá-lo fora. Assim que Gorr o vê, ele usa a Necrosword para começar a invocar monstros, então Thor reúne as crianças e diz-lhes para pegarem qualquer objeto que encontrarem para usar como arma. Então, usando Thunderbolt, ele compartilha seu poder com todas as crianças para que possam ajudá-lo a lutar. Uma batalha feroz começa quando as crianças enfrentam os monstros, lutando com todas as suas forças para provar que são Asgardianos dignos. Enquanto os monstros caem por todo lado e as crianças os mantêm ocupados, Thor vai atrás de Gorr, acompanhando até que Gorr pegue o Thunderbolt para jogá-lo fora. Thor deve continuar lutando corpo a corpo e Mjolnir sente isso na Terra, então aparece na frente de Jane. Logo Gorr domina Thor e quase o esfaqueia, então Thor tem que parar Necrosword com as mãos. Nesse momento Jane chega no Pégaso de Valkyria e joga Mjolnir em Gorr para tirá-lo de cima do namorado. Thor aproveita a chance para recuperar o Thunderbolt, e agora ele e Jane podem lutar contra Gorr juntos. No entanto, Jane percebe que a porta está prestes a se abrir, então ela envia Thor para recuperar Stormbreaker enquanto ela luta contra Gorr e as crianças continuam a destruir os monstros. As sombras estão segurando Stormbreaker com bastante força, então Thor tem que começar a acertá-las com o Thunderbolt. A princípio Gorr parece estar dominando Jane, mas ela dá um salto para atacar com o Mjolnir e criar algumas rachaduras na Necrosword. Naquele momento, Thor finalmente liberta Stormbreaker e o joga em AXL para que todas as crianças possam voltar para casa. Depois disso, Thor usa o Thunderbolt como duas adagas, prendendo a Necrosword entre eles para que Jane possa jogar Mjolnir nele, finalmente quebrando-o. Gorr consegue pegar o cabo e tenta reconstruí-lo, mas Jane pega os outros pedaços com o Mjolnir e invoca alguns relâmpagos que transformam cada pedaço da espada em cinzas. Enquanto Jane cai de joelhos, Gorr vê que o portão para a eternidade foi aberto e o atravessa, teletransportando os três. Antes que Gorr possa fazer seu desejo, Thor olha para Jane moribunda e diz a Gorr que ele não está em busca de vingança ou morte, ele está em busca de amor. Então Thor vai para o lado de Jane para passarem seus últimos momentos juntos. Ver isso lembra Gorr de sua própria filha, mas ele não quer desejá-la porque está morrendo devido à corrupção da Necrosword. Thor e Jane prometem que Love não estará sozinho, então Gorr faz seu desejo e Love volta, dizendo adeus a seu pai antes que ele morra. Jane também se despede e dá um beijo em Thor antes que seu corpo desapareça na poeira brilhante. Algum tempo depois, Jane se torna uma lenda em New Asgard e eles fazem uma estátua para ela. Valkyria volta a ser rainha e Sif ajuda a treinar as crianças em autodefesa.
Korg recupera seu corpo e encontra um namorado de sua espécie. Thor está criando a filha de Gorr como se fosse sua e eles compartilham uma família simples, coisas como café da manhã, mas ele também tem que ensiná-la como controlar seus poderes da eternidade. Eles costumam se aventurar com Thor usando Mjolnir e Love usando Stormbreaker para que possam lutar juntos e ajudar as pessoas necessitadas. À medida que viajam juntos pelo universo, eles ficam conhecidos como Amor e Trovão. Enquanto isso, o espírito de Jane chega a Valhalla, o paraíso asgardiano, e ela é convidada a se juntar ao Salão dos Deuses.